reflexão vai ser no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler os versos 12 a 15. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Você que tem filhos, ou que acompanha o dia a dia de alguma criança, sabe que a obediência é uma questão problemática na rotina de muitas famílias. Não é fácil convencer as crianças a obedecer. Às vezes, questões que deveriam ser simples, que deveriam ser obedecidas de pronto, se transformam em verdadeiras batalhas dentro de casa, tudo pela dificuldade de obediência, pela dificuldade de se obedecer. Os pais falam para a criança que está na hora de comer e ela quer continuar brincando. Os pais falam para ela colocar um calçado, mas quando vê, a criança está há horas andando descalço no chão frio. E quando os pais colocam o calçado na criança, ela dá um jeito de tirar. Não é assim? Os pais falam que está na hora de escovar os dentes, elas querem continuar assistindo televisão. E por aí vai. Agora, qual é a dificuldade da criança no quesito obedecer? Qual é a dificuldade da criança no quesito obediência? Em muitos casos, ela não compreende as razões da obediência e as consequências da desobediência. Ela não consegue entender que desobedecer vai produzir um resultado ruim, vai trazer algum tipo de prejuízo para ela. Indo mais fundo na questão, o que a criança não sabe é que os seus pais só dão uma ordem ou só fazem uma proibição porque sabem exatamente quais são os resultados do que está prestes a acontecer com a criança. É ou não é assim? Por já terem vivido situações semelhantes, os pais já conseguem antever os resultados. Por isso, eles tentam conduzir os filhos pelos melhores caminhos. Já as crianças, não somente elas, mas os adolescentes, os jovens, não conseguem antever, não conseguem prever, não conseguem deduzir os resultados das suas ações. Por isso, por não compreenderem os resultados, também por não compreenderem as razões da obediência, acabam desobedecendo. Lá em casa eu estabeleci uma regra de conduta. Eu tenho uma de 3 para quase 4 anos e uma de 6. Então eu estabeleci uma regra de conduta lá. Se houver uma disputa de brinquedo entre duas crianças, sejam elas quem forem, o brinquedo não deve ser puxado da mão da outra criança.
para não quebrar. É a regra lá em casa. Há pouco tempo, a Manuela, numa disputa com a Sara, quebrou um dos brinquedos que ela mais gostava. Sem chance de conserto. Porque lá o pai acaba consertando os brinquedos, na medida do possível. Aquele não tinha chance de conserto. Então, a Manuela, na disputa com a Sara, quebrou um dos brinquedos que ela mais gostava. De repente, eu estava lá, escutei uma gritaria seguida de um choro. Logo veio a Manuela, com seu brinquedo quebrado, dizendo que a Sara era responsável pelos danos ao brinquedo. Eu, como bom advogado, perguntei como é que o brinquedo tinha sido quebrado. Ela disse que estava brincando e que a Sara quis pegar o brinquedo da mão dela, mas que ela, Manuela, estava brincando primeiro com o brinquedo. Então a Sara não tinha o direito de pegar o brinquedo dela. Aí eu fiz a pergunta clássica: você puxou o brinquedo? E ela foi sincera e disse que sim. Aí, óbvio, eu consolei ela pelo brinquedo quebrado, expliquei que não tinha como resolver o problema do brinquedo, consolei ela e aproveitei para explicar a razão da regra de não puxar o brinquedo numa disputa, fosse com a Sara ou fosse com qualquer outra criança. E depois desse dia, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de ter havido quebra de brinquedos em disputas lá em casa. Não me lembro. Quebrou-se ou quebraram-se outros brinquedos, porém, eu não me lembro de ter havido quebra de brinquedos por causa de disputa. Eu acho que, pelo menos a Manuela, aprendeu a lição, até porque é um pouco maior, já tem a cabecinha um pouquinho mais desenvolvida. Sabe, irmãos e irmãs, no mundo dos adultos, as questões envolvendo obediência são muito mais complexas, né? Diferente das crianças, nós entendemos muito bem as razões da obediência e as consequências da desobediência. Diferente das crianças, não nos falta maturidade para lidar com a questão da obediência a Deus. Talvez o que nos falta é amor. Vou repetir. Talvez o que nos falta é amor. Se você olhar o versículo 15 do texto que a gente leu, João 14, 15, diz, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Tem alguém com atualizada aí? Revista atualizada? Ou está todo mundo com a linguagem de hoje? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A essência é a mesma. Sabe, irmãos e irmãs, o texto não deixa dúvidas para nós, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A nossa obediência a Deus é uma das formas de provar o nosso amor por Ele. Logo, se o que existe em nós é desobediência, o que nós estamos expressando é deficiência de amor. Então, desobediência é amor de menos. Você já parou para pensar nisso?
O que Jesus disse? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedecer é uma prova de amor. Se eu não obedeço, o que há em mim? Deficiência de amor. Desobediência é amor de menos. E eu acho, meu irmão, minha irmã, que não é muito difícil entender isso. Se você tem um filho adolescente, um filho jovem, ou até mesmo um filho adulto, esse filho vive desonrando você, vive lhe dando dores de cabeça e prejuízos, sem pensar um minuto no mal que ele está lhe causando, sem ter o mínimo de peso na consciência. O que é que você pensa desse filho? Ou dessa filha? Ele só lhe dá dor de cabeça, só desonra você. O que é que você pensa desse filho? Esse filho não me ama. Esse filho não me ama. É uma questão de lógica, irmãos. Filhos obedientes, filhos que honram os pais, estão demonstrando amor por eles. Filhos que desonram, filhos que desobedecem, estão demonstrando deficiência de amor. Você que já foi desonrado por um filho, ou já viu um pai sendo desonrado por um filho, consegue entender o sentimento de tristeza de um pai ao ser desonrado por um filho. Se você foi ou viu alguém sendo desonrado, você consegue entender a tristeza do coração de um pai. O mesmo se aplica a Deus, irmãos. O mesmo se aplica a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, o coração de Deus se entristece. Agora, não é somente a deficiência de amor que nos leva a desobedecermos a Deus. Outra razão para desobedecermos a Deus é a deficiência de fé. Deficiência de amor, mas também deficiência de fé. Vamos voltar ao exemplo da Manuela, que teve seu brinquedo quebrado? Por que ela não obedeceu quando eu disse que o brinquedo ia quebrar se ela não soltasse? Por quê? Porque além das características inerentes da idade, é óbvio, 6 anos, ela não acreditou no que eu tinha falado. Só depois que ela viu o brinquedo quebrado, ela percebeu que a ordem, que a regra era boa. Às vezes, irmãos, irmãs, nós temos essa dificuldade de crer que as ordens, que os mandamentos de Deus, que as palavras que Ele nos dá através dos seus servos, são para o nosso bem. Às vezes temos essa dificuldade. Tem momentos que nós exigimos de Deus a compreensão antes da obediência. Queremos entender as regras de Deus antes de obedecer. E nos esquecemos que nós não estamos na posição de exigir nada de Deus. Já parou para pensar como é que a gente é? O crente é um ser interessante. Ele não exige compreensão para desfrutar do amor, da graça e da paz de Deus que ultrapassam o entendimento humano. Ele não exige compreensão para isso. Ele simplesmente se entrega. Falou em amor, o crente está se entregando. Falou em paz, o crente está se entregando. Ele não exige compreensão para receber milagres e livramento que são inexplicáveis da parte de Deus. Não é verdade? Falou em milagre, o crente se joga.
Ele não quer saber como vai acontecer ou como aconteceu. Ele simplesmente vai e se joga. Mas quando é para obedecer, primeiro o crente quer entender tintim por tintim do que Deus está mandando, para só depois obedecer. Olha só como a gente é. A gente trata Deus com 2 pesos e 2 medidas, não é? Quando é do nosso interesse, é de um jeito. Quando não nos interessa muito, é de outro jeito. A gente tem que entender o seguinte, irmãos. O grande desafio da fé é crer e obedecer antes de compreender. O grande desafio da fé é crer e obedecer antes de compreender. Se nós não estamos conseguindo obedecer a Deus, é porque provavelmente nos falta fé. E a solução para a nossa desobediência é rever a nossa capacidade de amar a Deus e rever a nossa capacidade de crer em Deus. Crer no que Deus nos manda. Essa é a solução. É simples, não é? É simples para nós. Não tem muito segredo. Eu revejo o meu amor, eu revejo a minha fé. Se isso não acontecer com a gente, nós vamos seguir a vida cristã contemplando uma terceira deficiência nas nossas vidas, que é a deficiência de bênção. Olha que problema. Se eu permanecer na deficiência de amor, se eu permanecer na deficiência de fé, consequentemente eu vou viver em desobediência, eu vou contemplar o quê? Deficiência de bênção. Se você parar para analisar o texto que a gente leu, você vai ver que antes de falar de obediência, Jesus falou de resposta de oração. No versículo 13, ele disse: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Irmãos, nós não podemos pensar que filhos desobedientes não sofrerão as consequências diante de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que muitos crentes estão pensando que a vida cristã é tão suave a ponto de, após uma desobediência, não acontecer nada. A internet tem uma enxurrada de pregações. Hoje você não fica sem pregação. Hoje você não fica sem palavra se você não quiser. É só você acessar seu celular, você tem acesso a uma palavra. Principalmente se você quer palavra que conforte você ou que coloca você para cima. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. Por quê? Porque o crente só vai atrás daquilo que afaga o seu ego. E aí, ele chega a pensar que a vida cristã é tão suave que ele nunca vai sofrer as consequências dos seus erros, a consequência da sua desobediência. E a gente tem que pôr a mão na consciência para entender que o filho ou a filha desobediente vai sofrer as consequências da sua desobediência. Por outro lado, se é impensável que os desobedientes não sofrerão as consequências, também é impensável que os filhos obedientes não serão contemplados com o maior cuidado, com um cuidado superior do alto. Você entendeu a linha de raciocínio? Se por um lado é impensável que o desobediente não vai sofrer com a consequência,
também é impensável que o obediente não vá ter uma consequência boa. Porque tudo tem consequência. A desobediência tem consequência negativa. A obediência tem consequência positiva. A verdade, irmão, é que a bênção e o cuidado de Deus está muito mais acessível para os filhos dispostos a obedecê-lo. E principalmente para os filhos dispostos a ter intimidade com o Pai. Quanto mais perto de Deus, mais perto da sua bênção. Quanto mais perto de Deus, quanto mais aconchegado nos braços do Pai, mais perto da sua bênção. Então, meu irmão, que a obediência e que a intimidade com Deus sejam uma realidade bem presente nas nossas vidas, de tal modo que nós sejamos abundantemente abençoados. Eu vou amar a Deus de todo o meu coração, eu vou crer em Deus independente das circunstâncias, eu vou crer em Deus mesmo que Deus fale por fazer uma loucura, porque a compreensão vem depois. E quando eu obedecer a Deus, demonstrando o meu amor, a minha fé, a bênção do Senhor será perene na minha vida. Deus abençoa a todos? Ah, pastor, mas Deus abençoa a todos? Deus abençoa a todos. Existe uma bênção geral que alcança todos. Deus é tão grandioso, tão gracioso, tão amoroso, que Ele vai derramar bênção sobre todos. Mas existe algo maior que Ele só pode derramar na vida daqueles que estão mais perto, que buscam mais, que estão ali diante dEle. Que nós sejamos esses crentes, irmãos. Que nós sejamos esses cristãos que estão ali na presença do Pai, desejando mais do Senhor, demonstrando o nosso amor através da nossa obediência, demonstrando nossa fé através da nossa obediência. E aí quando nós orarmos em nome de Jesus, grandes coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Ele? Vamos ficar de pé, a gente vai orar pelos nossos pedidos de oração. Hoje é noite de oração, noite em que a gente coloca os nossos pedidos diante de Deus, as nossas vidas, a vida dos nossos amados diante de Deus. Então se você tem algo a ser colocado diante do Pai, nós vamos orar por isso agora. O Luiz Fernando pediu para eu lembrar do Alessandro, que é o primo dele, que ainda precisa de oração, precisa de uma visitação especial de Deus na sua saúde. Então, eu quero lembrar da vida do Alessandro. Não sei se vocês se lembram do que nós oramos aqui pelo Vinícius, o neto da Laura, filho da Cláudia. Encontrei com ele na rua esses dias. Já está fora do hospital, já está fora de perigo. Então, nós damos graças a Deus, porque Deus decidiu responder nossas orações, as orações de todos que estavam envolvidos com ele, né? E Deus tinha propósito na vida dele, então tirou ele daquele hospital. Então, Deus sabe o que faz. E nós vamos continuar orando, então, pelo Alessandro, pelas nossas vidas, pelos nossos motivos aqui também, pelos irmãos que vão acompanhar o culto online. Vamos orar? Pai Santo, eu te agradeço porque Tu és um Deus grandioso, gracioso, amoroso, bondoso e fiel. E Pai, reconhecemos diante de Ti que muitas vezes não acessamos mais deste amor e das dádivas que o Senhor tem, porque nem sempre obedecemos como deveríamos obedecer. Por isso, Pai, ao confessar as nossas falhas diante de Ti, nós também clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida, para que sejamos filhos e filhas
mais obedientes. Filhos e filhas que te amam cada dia mais, que creem em ti cada vez mais forte, de tal maneira que a obediência seja uma regra cada vez mais forte nas nossas vidas, ó Pai. Desejamos te obedecer, desejamos caminhar em obediência, ó Deus. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa mente e nos dê a capacidade de te amar ainda mais, de crer ainda mais, para obedecer ainda mais o Senhor. E que o Senhor se alegre das nossas vidas transformadas a cada dia. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai, as nossas questões, os nossos problemas. O Senhor conhece a vida de cada irmão, de cada irmã que veio para esse culto hoje. O Senhor sabe dos pedidos que eles estão apresentando a Ti, cada necessidade, cada sonho, cada anseio que brota do coração de cada um. E a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para agir. Então, Senhor, atua em cada situação de problema, em cada situação de sonho, em cada situação de necessidade, em cada situação em que vai ser necessário um livramento, uma transformação, uma porta se abrindo, que ali esteja a Tua mão operando maravilhas na vida dos Teus filhos e filhas. Nós oramos, ó Pai, por pessoas que estão sendo mencionadas no Seu coração pelos Teus filhos e filhas aqui presentes, talvez amigos, talvez parentes, ó Pai. Clamamos por essas vidas, o Senhor sabe cada uma delas. Intercedemos pelos irmãos que acompanham o culto online. Deus, que cada vida seja amparada, cuidada pelo Senhor. Que haja vitória, que haja milagres sobre essas vidas, ó Pai. Que haja livramento, que o Senhor faça cair por terra toda a interferência do inferno, toda a interferência do mal. Cai por terra em nome de Jesus. E que essas vidas sejam libertas e vivificadas pelo Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Oramos pela vida do Alessandro, ó Pai, que o Senhor o alcance onde ele estiver agora, seja no leito de hospital, ó Deus, onde ele estiver, que ali haja poder do Senhor, que haja milagres acontecendo, para que ele seja restabelecido e que o Teu nome seja glorificado na vida daquele jovem. Despede-nos agora no Teu cuidado, na Tua bênção, na Tua direção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vá para casa na paz do Senhor.